Olá pessoal, professor Alberto na área, sou professor de Química e hoje a gente vai falar sobre diluição e concentração de misturas e entender um pouquinho porque aquelas receitinhas de álcool gel da internet não funcionavam. Veja só, antes da gente entrar especificamente na parte de diluição e concentração, vamos relembrar o que são soluções. Soluções nada mais são do que misturas homogêneas feitas por dois ou mais componentes, aonde o componente que está em maior quantidade nessa mistura a gente chama de solvente. E os outros, ou o outro que está em menor quantidade, a gente chama de soluto. Então, veja só, o primeiro processo que a gente vai falar é o processo de diluição, que nada mais é do que você pegar uma solução, uma mistura homogênea, e adicionar mais solvente a ela. Como resultado, você vai encontrar uma solução diluída, ou seja, a concentração inicial é maior que a concentração final. Já o processo de concentração, quando você vai concentrar uma solução, a gente faz o processo inverso da diluição. Eu tenho uma solução, tiro um pouco desse solvente e tenho uma solução concentrada aonde a concentração inicial é menor do que a concentração final. Pronto. Agora que a gente entendeu mais ou menos o conceito, vamos aprender como calcular exatamente quão maior fica a concentração de uma solução concentrada e quão menor fica a concentração final de uma solução diluída. Vê só, vou pegar aqui para fazer um experimento com vocês para a gente visualizar melhor. Eu tenho esse copinho com água. E agora eu vou pegar e vou colocar uma pitada de sal nele, Mexer um pouquinho, dissolveu aqui o sal e eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, uma solução. Agora eu vou pegar mais água e adicionar. Que processo eu fiz esse? Tinha uma solução, adicionei mais solvente, agora eu tenho uma solução diluída. Veja só, o que eu alterei nessa solução? A quantidade de solvente, mas eu não mexi em nada na quantidade de sal dissolvido. Então, o número de mols do sal, ele se mantém o mesmo. Então, a quantidade de matéria de sal, ou seja, do soluto, ele se mantém constante. Então vamos a isso para tentar fazer nossos cálculos. Agora vamos pegar esse pensamento que a gente ilustrou através do experimento e transformar no cálculo da nossa concentração final após um processo de diluição ou de concentração. Vê só, durante o nosso experimento a gente viu que a quantidade de soluto não se alterou, ou seja, a quantidade de matéria de soluto, ou mais especificamente, o número de mols do soluto, ele não foi alterado. Então vamos botar aqui N, que é o número de mols inicial, vai ser igual ao número de mols final nas duas soluções. Então a inicial, ela tem um número de mols de soluto que é igual a da final. Professor, mas o senhor não mostrou, não falou do número de mols durante essa aula. Mas eu falei sobre o que? Eu falei sobre a concentração e sobre o volume. E relembrando dos assuntos anteriores, a gente sabe que concentração vezes o volume é igual a quem? Número de mols do soluto. Então, se eu sei que concentração vezes o volume é igual a N, e eu sei que o N inicial é igual ao N final, eu posso fazer a seguinte relação: concentração inicial vezes o volume inicial, ele vai ser igual a quem? A N final, que eu também posso representar como C vezes V.
ou seja, C final vezes V final. Tá vendo que não tem mistério nenhum nesse tipo de coisa? Então, pessoal, para encerrar com chave de ouro, lembra que no começo da aula eu prometi que a gente no final dela ia saber por que um dos motivos daquelas receitinhas de álcool gel não funcionar. Como promessa é dívida, bora aqui pro quadro para a gente ver na prática por que não funciona. Sabendo que o álcool gel é eficiente para matar o coronavírus é o 70% GL, diga se a mistura de álcool líquido 70% ou 46% GL com gel é eficiente ou não. Veja só, queridão. Quando eu tô falando em grau GL, eu tô falando em quantidade de volume. Eu tô dizendo o seguinte, que no frasquinho 70% daquele frasquinho lá é de álcool, certo? E quando eu digo que é 46 GL, estou dizendo que 46% do volume total do frasquinho é de álcool. Se eu misturo nessa solução que é de 70 ou 46 gel, eu adiciono gel, eu vou estar aumentando o volume total da solução. Por quê? Porque tem aquele volume, a solução, e eu adicionei ainda uma quantidade de gel, aumentando o volume daquela solução. E com o aumento do volume, a gente percebeu que tem o quê? Diminuição da concentração, fazendo com que o nosso álcool gel caseiro não fosse eficiente. Olha aí que a química tem serventia na sua vida. Se você tivesse se preparado para essa aula, não vai passar vergonha nem nessa, nem nas próximas pandemias. Então, terminamos hoje por aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre mistura de soluções. E por hoje é só. Forte abraço. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se também tiver alguma sugestão, os comentários estão aí para isso. Então valeu e fui!